Bom, boa noite a todos os que nos acompanham nas plataformas digitais da ADESL. O meu nome é Eduardo Pereira da Silva. Tenho comigo Pedro Oliveira, treinador da Universidade Nova de Lisboa, David Bruno, da FMH, Pedro Ribeiro, do ISCAL, Dirkan, do IST. Hoje vamos discutir, como tema principal da nossa conversa, teremos a inovação tecnológica para o crescimento do desporto universitário. Também faremos, posteriormente, depois um pequeno balanço, visto que temos aqui os treinadores dos 4 primeiros classificados do Campeonato Universitário de Lisboa, da fase regular, e faremos depois também um pequeno balanço sobre o campeonato. Eu, para não ferir suscetibilidades, e visto que esta foi a classificação final, vou começar pelo Pedro. A Universidade Nova terminou em primeiro lugar. Pedro, pegando neste tema da inovação tecnológica, eu queria tentar perceber, e podemos começar precisamente por aí. Este ano já tivemos as transmissões online da grande maioria dos jogos, os jogos ficavam em stream. Como é que isso no teu trabalho de análise do jogo, preparação dos jogos, como é que isso influenciou o teu trabalho e se foi de forma positiva e te ajudou a preparar a equipa? Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite aqui aos meus 3 companheiros e a ti também, Duarte. Agradecer e elogiar esta iniciativa da ADESL, porque para mim faz todo o sentido, e ainda por cima estamos a falar das inovações tecnológicas no desporto universitário. Isto é uma das iniciativas que para mim faz todo o sentido. E pegando agora no tema que lançaste aqui para eu falar um bocadinho, dizer-te que já o ano passado, quando entrei, foi uma das coisas que me chamou muito para aqui, porque comparando com um campeonato distrital, com uma primeira divisão distrital, muitas vezes com clubes com orçamentos mais baixos no Campeonato Nacional de Séniores, é uma ferramenta que nós, treinadores, gostamos muito de ter, uma equipa técnica, que nos facilita muito o nosso trabalho e que nos ajuda muito na preparação de todos os jogos e na análise da nossa própria equipa, e que a ADESL, ao permitir-nos, está claramente um passo à frente nesse parâmetro em relação a esses outros campeonatos. Já o ano passado o senti, este ano senti que então houve um improve maior, porque a cobertura ainda foi maior e, sinceramente, melhor filmada. Acho que aí podemos ainda dar um passo à frente, mas é claramente algo que distingue este campeonato, que muita gente não conhece e muita gente não sabe a qualidade das equipas, a qualidade dos treinadores, a qualidade dos jogadores e a qualidade dos recursos humanos da ADESL, e que nos permite claramente estar um passo à frente neste parâmetro, que é a análise do jogo, a preparação do jogo e tornar tudo isto um bocado mais profissional. Deixa-me pegar ainda a ti. Às vezes quem nos está a ouvir pode não ter essa noção, mas vocês preparam os jogos, já há um grande nível de preparação no campeonato universitário. Certamente não será entre todas as equipas o mesmo, mas eu diria, e vocês poderão discordar, este ano, por exemplo, houve 5 equipas, vocês os 4 mais o ISEG, que estiveram a um nível muito próximo. Os jogos foram renhidos e sentiu-se isso até nos confrontos diretos. Quando preparas um jogo, teres, por exemplo, o vídeo de uma bola parada da FMH, pode-te ajudar nesse sentido, ou seja, te explicares aos jogadores, olhem, atenção que eles metem a bola sempre ao segundo posto, ou nesta ocasião jogam curto e tentam sair por fora. É deste tipo de detalhe que estamos a falar, ou até mais para explicar aos jogadores outro tipo de coisas? É claramente, eu falo por mim e acho que falo pelo menos por este painel, que é uma ferramenta que nós usamos e abusamos até por vezes, porque gostamos mesmo e às vezes até podemos entrar muito no adversário e na parte estratégica do jogo. Falando mais sobre esse detalhe, muitas vezes eu acho que nós o que tentamos é arranjar um padrão. Não vamos muito ver o esquema tático em si, vale de pouco, mas tentamos ver, tentar encontrar um modelo, tentar encontrar algumas dinâmicas nos esquemas táticos, como tu falaste, e a partir daí dar referências e não normas para ninguém cumprir, mas mais que tudo prepará-los, termos uma parte estratégica dentro do nosso modelo em que estamos a preparar todos, eu falo do meu plantel, todos eles se sentem muito bem preparados por causa disto, porque o que nós tentamos fazer como equipa técnica é chegar ao jogo e eles saberem exatamente o que vão esperar da outra equipa. Todos nós, de certeza que ao ver o jogo dos outros vamos pôr algumas nuances estratégicas, por isso não vai ser igual aos 2, 3 jogos
anteriores, o que vamos apresentar, mas temos sempre essa ideia geral, que todos nós falamos muitas vezes de identidade e tentamos não fugir de alguns princípios específicos que não abdicamos por nada. Ou seja, resumindo, é algo mais que tudo, mais que só nós, toda a nossa equipa e os jogadores, essencialmente, gostam de ter conhecimento para se sentirem melhor preparados. Ok, agora vou passar ao David. David, pegando nesta questão que o Pedro levantou, de perceber, de dar a conhecer aos jogadores o que é que a outra equipa pode trazer e ter essa ferramenta online, eu recordo-me de um jogo, eu acho que foi contra o Técnico, em que tu não alteraste a estrutura tática, mas alteraste os jogadores. Eu recordo-me, penso que foi o João Rasco que meteste a número 6. Este é o tipo de coisas que, estando o jogo disponível online, que se calhar, se não tivesse, terias que ir dirigir-te ao estádio universitário, terias que ver os jogos. Sim. Isso permite fazer este tipo de nuances também? Sim, sem dúvida. Desde já agradecer o convite. Este painel riquíssimo em termos universitários, sem dúvida, do melhor que há, sem dúvida. Sem dúvida, o vídeo funciona muito bem na nossa estratégia. E apesar de jogar contra o Tec, sim, alterei, mas uma informação secreta, mas o RAS é 6 de origem, não é central. Mas sim, o futebol do Técnico sempre se caracterizou por um futebol mais físico, jogadores fisicamente muito fortes, e adaptei ligeiramente para o combate, entre aspas, desse jogo, que, pronto, tentar fazer as nossas defesas, as nossas fraquezas, muito assim, as nossas forças. Tu sentes quando estás a falar com os jogadores, a preparar os jogos no treino, eles interpretam melhor se virem aquilo. Vamos imaginar que tu, ao invés de estar só a dizer atenção, que eles têm como modelo de jogo, o vídeo para eles serve, eles conseguem interpretar melhor aquilo que tu estás a dizer? Sem dúvida, até dou o caso e dou um exemplo, que na segunda jornada, que eu já não me recordo contra quem foi, sei que foi um jogo que eu não fiquei satisfeito com a nossa exibição, e eu tive um pouco mais de trabalho e tive a mostrar muitas coisas daquilo que eu tinha pedido em relação ao que treinamos, ao que preparamos para esse jogo, e nós não cumprimos em termos de posicionamento, em termos de reações à perda, em termos de posicionamentos defensivos, tanto nas bolas paradas como não só, e deu essa importância, deu essa relevância e mostrar que as minhas palavras estavam assentes naquilo que eu tinha visto durante a partida e depois confirmadas no vídeo. Ok, vou agora passar para o Pedro. Pedro, já és treinador do Iscal há algum tempo, portanto tiveste aqui uma fase sem vídeo em que isso não existia. Como é que isso alterou o teu trabalho à frente da equipa de futebol 11 do Iscal? Boa noite a todos, obrigado também pelo convite, estendido também naturalmente o agradecimento pelo grande painel que tem feito muito, também para engrandecer o campeonato e daí também deixar um abraço ao Bernardo, que poderia estar aqui também. Eu acho que nós claramente, não só pelo uso do vídeo, mas também essa diferença própria que tu notaste no campeonato foi porque se calhar somos as equipas que damos mais atenção ao processo também, ao processo no seu todo, não só ao processo de treino, também da observação. E aí é um fator decisivo a Adeslo ter feito esta aposta nessa plataforma. No meu caso, pronto, ainda venho de um tempo, podemos dizer, pré-histórico, numa outra vida da Adeslo, e acho que não só naquilo que é o nosso trabalho, mas também na visibilidade e na promoção do próprio campeonato é decisivo. Não que venham direitos televisivos, não que venha nada disso, mas porque também para os próprios jogadores, para mostrarem aos colegas, para cativarem outros jogadores que estão na própria faculdade e que ainda não reconhecem valor ao campeonato, mostrar algumas jogadas, alguns gols, alguns resumos que algumas equipas faziam e nós também, no início, foi algo que eu tentei implementar logo no Iscal e tinha pessoas também a filmar-me os jogos, ainda com uma câmara muito amadora, mas tinha esse trabalho, tinha essa preocupação, porque eu acho que nós ali, e tirando se calhar a exceção do Pedro e do Dirkin, que tem um bocadinho mais de tempo de treino, nós temos de ser mais estratégicos do que filósofos. E não tendo tanto tempo para dedicar ao modelo de jogo e ao processo de treino, que muitas vezes o campo está encharcado ou o campo não abriu a horas, os jogadores chegam mais tarde, nós temos que mais encarar o campeonato do ponto de vista estratégico, até porque é um campeonato com 11 jornadas. Portanto, sabemos perfeitamente que os confrontos diretos são decisivos e aí, principalmente, uma outra adaptação na bola parada,
ter atenção a um ou outro jogador que entra na equipa de um ano para o outro e que muda ali alguma dinâmica, porque o Pedro já não é o primeiro ano, o David também não, o Dirken também não, portanto já todos nós e até o próprio Bernardo já cá estamos há pelo menos 3 anos, portanto conhecemos minimamente aquilo que são as dinâmicas uns dos outros. E aí eu acho que é fundamental que esta aposta continue também, para elevar este nível competitivo que temos tido, porque aí nós próprios começamos a cobrar, porque eu sei que o Pedro vai ver o meu jogo, sei que o Dirken vai ver o meu jogo, portanto eu vou ver o jogo deles também, portanto acaba por ser uma bola de neve e acho que é algo inegociável neste momento, a própria ADESL não continuar com essa aposta. Pedro, falaste aí numa questão que ainda não tínhamos abordado, que é a questão da visibilidade. Lá está, não se está aqui a falar em termos de receitas, mas até, e perguntava-te isso, no sentido de alargar muitas vezes a base de recrutamento, porque, vou dar um exemplo, se uma faculdade meter um vídeo dos highlights do jogo da primeira jornada do ISCAL contra o técnico, se calhar o miúdo que entrou com 18 anos, que está no primeiro ano, diz, pá, eu até gostava de um dia poder aparecer num destes vídeos. E para vocês pode significar um aumento da base de recrutamento e se calhar em 100 que viram esse vídeo e foram fazer um treino para perceber se tinham ou não qualidade, vocês aproveitam 7, 8, 9 que seja e para vocês uma qualidade individual traduzir-se sempre em qualidade de jogo. Sim, claramente. Acho que, tirando se calhar um bocadinho da parte do Dirken, quer eu, quer o David, quer o Pedro, quase ou muitos dos nossos jogadores jogam federados. Inclusive, agora um jogador do David, inclusive assinou num clube pro nacional, no Damaense, um craque também, mas principalmente aqui traduz para a parte dos jogadores e conseguimos convencê-los porque eles olham para nós e veem que está ali alguém que ainda que trabalhe no futebol federado ou semi-profissional ou profissional fora dali, que lhes dá conteúdos de treino e que leva a competição a sério. E eu próprio no ISCAL tive alguns jogadores que chegaram ao Campeonato Nacional de Júniores e os meus colegas também, com certeza, e que acabaram por ficar na equipa porque viam que, além do treino ser bom, temos vídeo, temos análise, quando o campo não está disponível vamos para uma sala e fazemos visionamento do adversário, corrigimos alguns posicionamentos e eles acabam por encarar não só pelo espírito de equipa, mas veem que tem ali ferramentas que o próprio treinador utiliza e que não banaliza ou que não mete de lado, e eles aí se calhar consegues captar mais 2 ou 3 ou 4 jogadores que realmente têm qualidade e que só vão para ali se tu apresentares algum tipo de trabalho bem feito, e depois aí vai fazer diferença naturalmente entre ficares nos 4 primeiros ou não. Dirker, passava agora para ti. O Técnico é uma das equipas que mais histórico tem no Campeonato Universitário de Lisboa. Perguntava-te como é que tu olhas para esta questão da inovação tecnológica e um pouco como perguntei aos restantes treinadores, como é que isto alterou a tua forma de trabalhar e preparar os jogos? Bom, antes de mais, boa noite a todos e obrigado também pelo convite. É um prazer partilhar este painel com os meus colegas. Bom, a vantagem de falar em último, posso pegar nas coisas que já foram ditas aqui. Em termos do meu trabalho, como é o meu primeiro ano como treinador, e já o ano passado havia disponível a plataforma do streaming, bom, não posso dizer que mudou muito, não é? No entanto, eu entrei no campeonato universitário há 7 anos atrás, portanto sei como é que era antes e eu lembro-me que na altura, bom, 3 jogadores da nossa equipa, tínhamos um esquema, iam ver os jogos do adversário da próxima semana, tomávamos umas notas e era assim que fazíamos a observação. Obviamente que isso depois já dá imenso trabalho e o facto de agora termos um vídeo, estamos em casa, podemos ver quando quisermos, não precisamos ver o jogo todo logo, facilita imenso o nosso trabalho. E dá informações que às vezes basta pensar, se nunca viste um jogo do adversário da próxima semana, não sabes em que formação é que eles sequer vão jogar. Ou seja, até podes começar com coisas simples. Se uma equipa joga 4-3-3, 4-2-2, 4-4-2, e depois ir mais além disso, não é? É claro que quando jogamos contra a Nova ou contra o ISCAL ou contra a FMH, também vemos o vídeo com outra atenção do que quando jogamos com uma equipa que está na parte de baixo da tabela. Mas pronto, em termos de facilidade para nós, acho que, como já foi dito aqui, é uma ferramenta muito valiosa e que usamos muito, tanto para as outras equipas como para a nossa equipa. Se calhar às vezes até é mais valioso revermos o nosso próprio jogo, que durante o jogo nem sempre temos capacidade para perceber o que é que corre mal,
e identificar os pontos em que falhamos e mostrar isso aos nossos jogadores para trabalharmos nisso e fazermos melhor da próxima vez. Invertendo aqui um bocadinho a ordem, passando aqui para outro tópico, diz que este ano tivemos a Fantasy e talvez mais do que, diria eu, os dados que se retiram da própria Fantasy, e como o Pedro referiu, em termos de visibilidade, tu sentiste no teu grupo de jogadores, eu recordo-me, como estava junto ao campo, agora sem adeptos no estádio já toda a gente percebe isso, mas quando se está junto ao campo é muito engraçado ouvir, mesmo no aquecimento, as conversas e depois no jogo, coisas normais do futebol. E eu recordo-me às vezes que ouvia, não só na Turquia, mas de resto, pá, vê lá que fui eu que marquei o gol na Fantasy, não te enganes, marca a assistência, ou seja, isto até para o próprio grupo traz coisas, traz pequenas picardias, entre aspas, que são positivas. Primeiro, eu próprio nunca joguei Fantasy, por isso nunca participei nisso, mas sim, eu acho que, pá, não sei exatamente quantas pessoas jogam, gostava de saber. Nós tivemos, e depois eu penso que é estudado, mais coisa menos coisa, chegámos a ter mais de 1000 inscritos na Fantasy do campeonato universitário. Isso é muito mais do que eu pensava. Sim, mas há um jogador da nossa equipa em específico que eu sei que até chegou a mandar mensagens à Adesla para corrigir assistências que ele tinha feito. Portanto, sim, claramente fala-se sobre isso e também entre equipas dá outra dinâmica. Às vezes aparece alguém da Nova ou da FMH e diz: olha, hoje o Paixão, não sei quem, marcou um gol ou levou um vermelho, sei lá. E pá, acho que desenvolve comunicação, que é sempre bom. Em termos de visibilidade, pá, se estás a dizer que houve 1000 pessoas a jogar, acho que é um número muito positivo. E o stream para os próprios jogadores é algo. Nós, como é óbvio, somos todos amadores, jogadores amadores, mas acho que qualquer pessoa que joga a bola sempre teve aquele sonho de algum dia ter chegado lá acima. E são essas as pequenas coisas que talvez ajudam a sentir mais o espírito, mesmo com o stream. Se marcas um gol, fantástico. Teres a capacidade de ires rever o gol, fazeres um GIF, sei lá, e partilhar e mostrar às pessoas, pode se tornar especial, enquanto que antigamente caía no esquecimento, falava-se nos jantares de final da época, lembras-te daquele gol, mas agora tens evidências físicas e acho que nesse aspecto de visibilidade, tanto para fora como para os próprios jogadores, todas essas coisas são muito boas. Eu posso partilhar aqui uma pequena curiosidade. Eu jogo a bola com os meus amigos e há um campo em Lisboa, não vou estar aqui a fazer publicidade porque nem sei qual é o nome exato, mas tem uma ferramenta em que tu podes gravar o último minuto. Isso é uma coisa que eu já joguei com os meus amigos e é muito engraçado porque lá está, é aquela pequena coisa, nunca chegaste a ser, mas olha, tenho aqui este vídeo que fiz um gol com os meus amigos. Eu acho que essas pequenas coisas às vezes para os atletas podem ser naturalmente muito, muito interessantes. Exato. Pedro, passando para ti e também aqui falando um pouco da fantasy e do ambiente que isto criou, eu ouvia várias vezes durante os jogos e como eu estava ali perto a filmar, muitas vezes diziam: aponta a isso, faz favor, que fui eu que fiz a assistência, ou etc, etc. Sentiste, e até podemos ir mais na visibilidade, sentes que isto pode ser positivo, mais uma vez, e é uma coisa que muitos de vocês falam, no alargamento da base de recrutamento para chamar mais gente para o desporto universitário? Que Pedro é? Pois. Pedro Oliveira, desculpa. Pronto. Eu pensei que estavas a inverter o sentido agora. E pronto. Não sei se é fantasy que vai ser tão importante e tão fulcral aí no recrutamento. Eu acho que a parte da filmagem e da transmissão dos jogos é muito mais estimulante a esse nível, mas a fantasy veio trazer coisas diferentes. Claramente que é uma iniciativa ganha e espero eu que venha para ficar. No início posso dizer que desconfiei um bocadinho, porque era uma brincadeira a mais sobre os valores e eu custo isto, ainda nem joguei, mas depois percebemos que não ia pôr nada em causa e era só uma brincadeira depois que ia ajudar a malta que não faz parte das equipas a acompanhar isto e a estar um bocado por dentro.
eu posso também confessar aqui que também tenho fantasy, mas era um bocado para saber alguns dados estatísticos que me escapavam. Ou seja, nem estava identificado, mas usei também como ferramenta para nós. Tal como usávamos o vídeo, usei a fantasy para alguns detalhes que podíamos ter em atenção. Muitas vezes a filmagem não conseguimos ter noção de algumas coisas ou falhou, e a fantasy estava sempre disponível essas pequenas estatísticas dos golos, das assistências, dos cartões, dos golos sofridos, e pode-nos ajudar um bocado. É claramente uma iniciativa ganha, mas nós como treinadores eu vejo muito mais o vídeo à frente. Como dar passo em frente na evolução do campeonato universitário e na visibilidade, acho que sim, acho que é um complemento muito forte e que nos mete também noutro patamar em relação a outros campeonatos. David, perguntava-te agora neste sentido também da fantasy, se tens alguma coisa a acrescentar, isso por exemplo à semelhança do que o Pedro acabou de dizer, se chegaste a retirar um ou outro dado, às vezes na filmagem é verdade, mas nos cantos como é mais longe fica difícil perceber qual o jogador que marcou, se isso às vezes pode ajudar a identificar, por exemplo, atenção nas bolas paradas, é o número 2, central, já tem 4 gols ou algo deste género. Não usei o fantasy para esse sentido, usei num ponto de vista mais ou de estimular ou a motivação ou picar um jogador ou outro e brincar com a situação de algum momento que eles viessem na equipa da semana, por exemplo. Ajuda sim em termos de estatística, mas quando nesse ponto de vista de observar, como o Pedro disse há pouco, olhava mais para o padrão e não tanto para o individual. E, no caso do Pedro, por exemplo, tem um leque de jogadores grande, podia jogar um jogo dele, jogar e no outro jogo já nem ser convocado, por exemplo. E então olhava-se muito mais para o padrão do que olhar individualmente para o jogador, que é sempre muito mais importante. E a questão também de concordar com o Pedro, a qualidade da imagem é uma coisa que é preciso ligeiramente melhorar. Tentar ser ao nível das fases finais dos últimos 2 anos, que eu fui acompanhar com mais proximidade, que pronto, foi com uma qualidade acima da média, quase digna de Sport TV, salvando a publicidade. Sim, nós, não falando em nome da Adeslo, mas nós tínhamos já para a fase final, como tivemos noutros anos, uma filmagem mais profissional, íamos ter provavelmente até mais que uma câmara, e claro, muitas das vezes a filmagem, eu percebo porque estou ali, basta estar a chover com os telefones, é complicado e na minha opinião, também é um dos caminhos que se poderá melhorar a qualidade da filmagem, até para os jogadores e para vocês, como temos vindo a falar. Pedro Ribeiro, calha-te a ti a fava. Temos aqui uma pergunta de quem está a assistir. Se neste momento que estamos a falar de inovação tecnológica, e se depois alguém quiser acrescentar, estejam à vontade, sentes que este é o caminho a adotar pela Adeslo ou deverá procurar outros caminhos para evoluir como instituição e como associação desportiva? É assim, e até complementando sobre o tema da fantasy, eu acho que temos que ver o desporto universitário não só naquilo que são as condições para nós trabalharmos e para conseguirmos naturalmente melhores resultados, mas também naquilo que é a comunidade universitária. E aqui, fazendo referência à fantasy, eu acho que é muito importante por 2 motivos. Por um lado, porque muitos desses jogadores, ainda que alguns tenham jogado a um nível bastante razoável, Primeira Nacional de Júniores, Segunda Nacional de Júniores, acabam por ali, em cada micro-comunidade, digamos assim, das suas próprias faculdades, ganhar algum relevo. E isso aí, não vou dizer que ajuda ao recrutamento, mas ajuda à fixação. Portanto, alguns deles, se calhar, acabam por jogar mais 1 ou 2 anos na equipa, porque esse tipo de dinâmicas de grupo, eu não tive fantasy, mas pelo menos na minha equipa, eles tinham lá o ranking deles e os últimos pagavam depois o jantar aos primeiros, e portanto, em termos de dinâmica de grupo, isso é importante. E por outro lado, jogadores de outras modalidades, do futsal, do basquete, do handball, porque têm as suas ligações de amizades, naturalmente, acabam por depois ir acompanhar os jogos e depois sabem que existe uma fantasy e eles sabem que o Ricardo Espírito Santo fez gols, então vou meter o Ricardo Espírito Santo ou vou meter outro jogador, e acaba por criar ali um espírito de comunhão bastante diferente e acaba por trazer mais pessoas da própria faculdade para junto das equipas, porque no nosso caso, felizmente ou infelizmente, são as características da nossa modalidade, temos jogos às 9 da noite e muitas vezes à chuva, ao vento,
é difícil tu levares a rapazes ou raparigas para as 9 da noite, sem bancadas, para ver jogos. E acho que, pelo menos nós os 4, e também o Isé, conseguia ter lá sempre algumas pessoas, às vezes que eram de outras modalidades, tinham acabado um jogo e têm essa relação, e chegaram a ir lá, e eu meti o Ricardo Espírito Santo, quer ver se ele vai fazer um gol hoje. Portanto, acabam por este tipo de iniciativas, não nos ajudar diretamente a nós treinadores, mas ajuda naquilo que é o crescimento global da própria modalidade e do desporto universitário. Eu acho que, caso não sendo este caminho, acho que é muito difícil o próprio desporto universitário ganhar alguma visibilidade, inclusive com a bola na rede do ano passado, ainda que seja uma ligeira brincadeira, para eles é importante, porque eles não ganham nada ali, podem ganhar eventualmente uma bolsa, algumas faculdades têm, penso que o técnico tem, nós também temos, no caso do Pedro e do David não sei, mas bolsas de mérito pelo rendimento esportivo, e eles acabam por ter ali alguma importância que se calhar acabaram por perder quando deixaram de jogar a bola. E eu acho que este tipo de iniciativas é de valorizar, tal qual como esta iniciativa que estamos a ter neste momento, acaba por criar algum tipo de movimento e chamar a própria atenção, até porque o Pedro trabalha no futebol federado, o David é da FMH, todos nós temos ligações também para aquilo que é o futebol federado e profissional, e às vezes há um ou outro treinador, há um ou outro jogador, há um ou outro diretor que até nos questionam, olha, então como é que está lá o vosso campeonato dos estudantes? E aos poucos e poucos nós vamos conseguindo dar algum feedback e conseguimos pelo menos cativar algum interesse ou alguma curiosidade. Não sei se no futuro poderá avançar para outro tipo de modelos, como temos em outros países, mas que há muito por fazer, isso claramente. Deixa-me só aqui acrescentar-te aqui uma coisa, Pedro, que isto foi tão levado a sério num plantel ou num balneário da Nova, que o primeiro lugar foi o team manager da Nova, que ganhou e teve até à última a chatear-me, e quem é que vai jogar, quem é que não vai jogar, e quem é que joga das outras equipas, e o segundo lugar foi do lateral direito, um dos laterais direitos. Por isso isto foi até à última a discutirem lá dentro também. E aliás, deixa-me só terminar, Eduardo. Força. Mesmo os meus próprios jogadores, eu reparei que com outras de outras equipas que eles tinham alguma relação, e eles perguntavam aos colegas, olha, achas que o lateral direito vai jogar, ou achas que o lateral esquerdo vai jogar? E este próprio espírito de comunhão, mesmo entre as próprias equipas, acaba por criar uma rivalidade saudável e competitiva, e eu acho que isto é de continuar. Não nos ajuda a nós diretamente treinadores, mas enquanto fenómeno desportivo, acho que é de continuar. Bem, agora tinha aqui uma provocação, entre aspas, para vocês 4 treinadores, ainda aqui indo num último aspecto e deixando espaço para vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Nós na semana passada, ou algo do género, tivemos uma notícia de um alegado desentendimento, caso de um colete GPS. Vocês gostariam de nos treinos nos vossos treinos terem esse tipo de problemas, de poderem ter esses coletes ou não? E deixo espaço para quem quiser ser o primeiro a responder. Eu posso responder primeiro. Na realidade, no início desta época, eu entrei em contato com uma empresa e falamos, quando conheci o CEO num torneio de futebol e ficamos a conversa. E depois falamos em possível patrocínio e isso consistia em exatamente ele queria testar um sistema de colete GPS, só que precisava de uma equipa para fazer os testes e eu achei uma ideia gira e ofereci a nossa equipa como teste. Infelizmente isso depois nunca chegou a arrancar, mas tivemos conversas bastante sérias sobre isto. E lá está, eu acho que em termos de utilidade, honestamente, eu pessoalmente não sei se teria capacidade. Óbvio, toda a informação extra é valiosa, só que pessoalmente não sei se teria capacidade para analisar tudo ao fundo, fazer tratamento de dados, essas coisas todas, que isso depois precisas em princípio de uma equipa de... Claro. Sim, porque nós estamos aqui a falar disto, vocês têm têm uma outra pessoa que vos possa ajudar, mas não têm uma equipa técnica, como nós vemos nos clubes profissionais, que têm 2, 3 adjuntos, se for preciso, todo um departamento. Agora tem-se falado muito dos dados no futebol, do valor disso. Os clubes de topo, clubes profissionais, diria eu, corrijam-me se eu estiver enganado, mas na primeira divisão portuguesa, diria eu que pelo menos, nem que seja de forma ligeira, todos estes dados devem ser tratados e têm noção disso. Sim. Mas têm também uma estrutura enorme, não é? É importante também ter noção disso. Sim. Bom, eu na altura até sugeri para ele falar com a própria Desla, para ver se isso podia se estender não só à nossa equipa, mas ao campeonato inteiro. Acho que ele nunca chegou a fazê-lo, mas acho que mesmo dentro de faculdades,
na nossa provavelmente não, mas estou a pensar, por exemplo, numa faculdade como a FMH, não sei se a Nova Iscal tem departamento de desportivo ou coisas assim, mas pode haver também pessoas, grupos de investigação que querem, lá está, testar coisas como coletes de GPS, mas até pode ser outras coisas e que precisam de malta para fazer testes, para recolher dados. Junta-se assim o útil ao agradável, né? A pessoa que Exato, quer exato. testar... Eu acho que em termos de inovação tecnológica, acho que existe bastante oportunidade lá. Não sei exatamente como haveríamos de chegar lá, contactar com essas pessoas, mas lá está, se isto ganhar mais visibilidade, se calhar também essas pessoas começam a perceber, olha, se calhar isto é uma plataforma não só ao futebol, mas também aos outros desportos em que poderíamos servir para isso e beneficiar mutuamente. Ok, Pedro, se Qual quiseres Pedro? comentar isto... Qual Pedro? Pedro Oliveira, tens razão, desculpa, Ok. Pedro Oliveira. Falando aqui do que o Dirk disse, primeiro dizer que a equipa da Nova também está disponível, se conseguires arranjar esses coletes GPS, porque mais que tudo acho que estamos sempre a profissionalizar o nosso campeonato. É sempre com bons olhos e todos nós sabendo do tempo que isto leva, o termos o GPS e conseguirmos tirar tudo deles, mas acho que dá sempre, nem que seja para experimentarmos. Nós também falámos no início, nem que fosse ali num período pré-época, só para tentarmos saber algumas coisas, porque uma das grandes dificuldades que nós tivemos este ano na Nova, mais que o ano passado até, é o gerir as cargas. Por ao termos entrado no Campeonato Distrital de Lisboa, na terceira divisão, e os nossos microciclos nunca serem homogéneos ou muitas vezes termos 2 jogos no espaço de 4 dias, é muito difícil esta gestão de cargas e nós muitas vezes temos que ir um bocado pela sensibilidade dos jogadores. Nós até este ano só tínhamos fisioterapeuta presente nos jogos em casa da Distrital, com um acompanhamento um bocado... Um acompanhamento, às vezes falávamos com a nossa fisioterapeuta, podes passar cá, temos 2, 3 casos que precisávamos de vir aqui, e é um bocado difícil nós conseguirmos fazer essa gestão em que o GPS, a ferramenta de GPS, ia nos ajudar muito. Eu tive uma formação ao tirar o curso de GPS e sinceramente descomplicam-me um bocado as coisas aqui na cabeça, porque eu tinha um bocado de medo, mas é uma ferramenta que rapidamente está feita para ser fácil de tratar e conseguimos muitas vezes, eu não gostando ou não sendo muito adepto da estatística a olhos nus e de quem vê o futebol só como estatística, acho que com os olhos certos ou com uma maneira de ver-se certa, conseguimos tirar muitos dados interessantes para nós, que depois também podíamos partilhar com o campeonato e dar a conhecer à comunidade, como o Pedro disse. Quando falas dos dados que retiram daí, estamos a falar, por exemplo, de distância percorrida, sprints, esse tipo de coisas? Por exemplo, e conseguirmos, para mim, o mais importante de tudo é conseguirmos ver quando é que os atletas começam a entrar no limiar da sobrecarga. Isso para mim é o mais importante. Eu tive N casos de princípios de pubalgia que rapidamente conseguimos contornar através dessa ferramenta e através de acompanhamento prévio e não um bocado aquela tentativa em erro, que muitas vezes eu sinto que aconteceu este ano, sentir o atleta preparado, ter muitas vezes um feedback hospitalar de estás pronto e muitas vezes sentíamos essa recaída. Se calhar se tivéssemos visto que o atleta tinha N quilómetros percorridos em fadiga, conseguíamos deixar de lado essas repercussões que depois vamos ver ao longo da época no rendimento de todos eles. David, pegando um bocadinho nisto que estava o Pedro Oliveira a dizer, na tua equipa e sobretudo nesta fase final também por alguma indisponibilidade de alguns jogadores, foste tendo um ou outro caso de jogadores que não estiveram disponíveis. Sentes que uma ferramenta deste género poderia ajudar, no sentido de hoje não posso pôr este porque tem determinada carga ou ainda não está preparado? Isso poderia ser útil para ti? Sem dúvida. O GPS atualmente, no meu ponto de vista, é uma ferramenta essencial no treino. No treino, no jogo, para dar-nos os dados. O Pedro falou de alguns, mas tem muitos mais. Temos posicionamento, o espaço que ocupa e ter uma noção disso tudo. E sempre ajuda na recuperação do atleta, às vezes, para saber se ele está no nível que nós queremos. Às vezes no treino
pode parecer que parece que está tudo bem, mas às vezes não está tudo bem assim e depois acontece esses casos de sobrecarga. É muito complicado, no caso da pubalgia, como o Pedro falou, é muito complicado fazer a recuperação. Já estamos aqui com 35 minutos, eu ainda gostava de vos ouvir falar sobre o campeonato. Pedro, para terminar sobre este tema da inovação tecnológica, como é que tu se sentes que isto poderia ser uma grande mais-valia, Pedro Ribeiro? Sim, assim, neste momento acho que vivemos num mundo de informação e de estatística permanente. Eu não sou defensor também da estatística pura e dura. Tem que haver sempre uma análise de tudo aquilo que são os dados, porque os dados por si só não nos indicam nada, tem sempre um contexto. Eu acho que poderia ser uma ferramenta útil, não prioritária neste momento, porque lá está, nenhum de nós é profissional apenas das equipas universitárias. Eu inclusive tenho também depois o futsal masculino e feminino. Mas poderia ser bastante interessante nós vendo as equipas universitárias como um projeto piloto, mais do que vermos como, se calhar, algumas limitações, é vermos como oportunidades de novas empresas, de novos conceitos, poderem testar com uma relativa margem de erro bastante grande, sem qualquer tipo de cobrança em termos de futebol profissional e de erro, nós servirmos de parceiros para esse tipo de teste e nós próprios beneficiarmos com isso. E no caso do GPS eu vejo muito mais, e até pela sobrecarga, e o Pedro sentiu isso com o campeonato distrital, mas muitos de nós, não sei se o Dirken tantos, mas temos jogadores que jogam e treinam equipas federadas na distrital, alguns em Santarém, outros em Setúbal, outros em Lisboa, e que treinam 2, 3 vezes connosco, vão fazer 2 treinos ao clube, jogam ao domingo, depois vêm, e às vezes, lá está, o próprio acompanhamento médico, fisioterapeuta, não é tão presente. Acho que era algo que nós poderíamos também todos pensar um bocadinho e refletir, e a própria ADESLO arranjarmos uma maneira de ter algum acompanhamento por algumas lesões. Deixa-me, já que falaste aí na ADESLO, deixa-me acrescentar aqui uma ideia. Acham que seria positivo, por exemplo, a ADESLO arranjar uma aplicação ou algum mecanismo em que fosse possível ter todos esses dados? Eu sei que estamos aqui a pensar em grande, mas pode ser que a ADESLO consiga algo desse género, ou seja, não digo esses dados todos, porque isso é complicado, mas que fosse, por exemplo, a distância percorrida, porque lá está, pegando num patrocinador que pudesse ter interesse até de ganhar visibilidade junto dos mais jovens, etc, etc. Sim, repara, eu acho que da parte das próprias universidades de desporto, também principalmente, e as próprias universidades também ligadas mais à parte da medicina, necessitam sempre de testar e de bancos de dados também bastante grandes, e nós poderíamos, lá está, vendo como uma oportunidade de ser parceiros desse tipo de entidades para estudos universitários, já algum tipo de relatórios também conclusivos sobre lesões, sobre alguns problemas cardíacos também que existem e que também convém serem monitorizados. Eu acho que poderia ser, lá está, poderíamos ser parceiros em diversas áreas, não só do marketing, mas como também da estatística ou de outro tipo de ferramentas. Eu posso intervir aqui. Só dizer que este campeonato, eu se fosse uma empresa, por exemplo, do GPS, e tinha uma tecnologia nova para implementar, é um campeonato perfeito para isso, como o Pedro referiu. É um campeonato que podemos ver, não é profissional, todos os atletas estão aqui por gosto, ou seja, há essa margem de erro grande para experimentar. E acho que é mesmo um grande portão para empresas ou tecnologias como essas, como estamos aqui a falar, entrarem no mercado. Falar também aqui de várias coisas que eu acho que rapidamente a ADESLO, com o que tem feito nos últimos anos, consegue unir-se. Plataformas para nós, treinadores, que nos podiam facilitar muito o trabalho ou organizar melhor o nosso trabalho, como a Coach ID, que pega na monitorização toda do treino e conseguirmos ter lá todos os dados referentes à nossa equipa, não só nós treinadores, como os jogadores, como, por exemplo, um team manager, e estarmos todos a trabalhar sobre uma plataforma, lá está, a unir-se com a ADESLO, acho que faria todo o sentido. Em vez de estarmos nós a trabalhar individualmente, cada um de nós, todos nós, por exemplo, o Dirk, acho que bem, ao ter este contacto do GPS, ao falar com a ADESLO e ver a possibilidade, eu tendo algum contacto, rapidamente falando neste momento com o Alexandre, e conseguirmos rapidamente ver mais do que o nosso próprio umbigo e vermos aqui a ADESLO, ver o crescimento do campeonato universitário
porque nos últimos anos temos visto que com este crescimento do campeonato, todos nós, ou estas 4 equipas, mais o ISEG, mais o Isqueté, que têm lutado por esta Final Four nos últimos anos, temos visto olhos vistos que todos nós também acabamos por crescer e acabamos por ter melhores ferramentas para conseguirmos trabalhar. Não sei se alguém quer aqui acrescentar. Força, Diego. Não sei como é que é nas outras equipas, mas dentro do universo técnico, o desporto universitário passa bastante percebido, ou seja, fora da associação de estudantes, os órgãos não conhecem, não sabem, não se importam muito. Eu acho que neste tipo de iniciativas, se nós como equipa vamos contactar empresas, não temos imensa credibilidade, não é? Dizemos, olha, somos uma equipa que joga no universitário, isso para eles é ok. Se tivermos o carinho da ADESLA connosco, temos muito mais facilidade, por exemplo, também em estabelecer as ligações. Por isso, eu acho que se for para desenvolver nesse sentido, a ADESLA fazer parte desse desenvolvimento é muito importante. Bom, não sei se alguém quer aqui acrescentar alguma coisa para terminar sobre esta questão da inovação tecnológica, se não passávamos aqui para um pequeno balanço do que foram. Força. Quando isto apareceu dos streams, vocês sabem que até dava para fazer apostas nos jogos do universitário? Sim, eu tive a oportunidade, sobretudo no Sintético 5, de ter ao meu lado pessoas que estavam a fazer apostas. Eu agora não vou referir aqui o site, mas que estavam a fazer apostas porque ao vivo, ou seja, as pessoas estando no local, ganham um avanço, sobretudo como é um campeonato menos não tem transmissão televisiva, entre aspas. Isso aconteceu-me, de estar ao lado de uma dessas pessoas. Bom, então queria aqui passar para a parte do campeonato e vou aqui seguir a classificação novamente. Pedro Oliveira, a Nova, ficou em primeiro, perdeu um jogo, e tentando aqui apelar um pouco ao vosso espírito também de síntese, porque eu tenho aqui algumas coisas que gostava de vos perguntar. Esse jogo foi uma espinha encravada ou não? Por não terem conseguido terminar, ganharam, isso é factual, mas se ficou um sentimento agridoce nos jogadores por só terem, nesse jogo, sido derrotados? É assim, eu quando houve aquela antevisão não pude estar presente, infelizmente, porque queria, da Final Four, que acabou por não acontecer, e pronto, foram questões abordadas. Olhando para há 2 anos, em que o nosso percurso como equipa foi um bocado parecido com o FMH, que acabámos por não perder nenhum jogo e ficámos atrás da equipa que só tinha uma derrota, que era contra nós, eu acho sinceramente que não serve de pouco, ou vale pouco no fim. Faltavam estes 2 jogos e aí sim íamos ver o quanto isto valia. Nós perdemos com o FMH, podíamos ter perdido com o técnico, com o Iscal. Claro que preferimos sempre ganhar, mas sinceramente custou muito mais o ano passado ter empatado com o Isqueté na fase regular, ter perdido nas meias finais com o Isqueté e ter perdido nos nacionais com o Isqueté. Isso sim é uma espinha encravada que só no ano a seguir, é que quando jogamos contra eles, é que conseguimos descansar e acaba por estar lá. Agora, neste caso, ficava muito mais encravado uma derrota numa meia-final ou numa final do que uma derrota na fase regular, sinceramente. David, do reverso da medalha, vocês não perderam nenhum jogo, mas acabaram em segundo. Ficou esse... Eu recordo-me que na última partida, não sei a equipa ao certo, mas vocês tinham um grande favoritismo. Ficaram algo chateados por na última jornada terem perdido o primeiro lugar? Se não me engano foi a Medicina. Se não me engano. Sim, penso que sim. A nossa intenção era sempre ficar em primeiro, mas havia um objetivo que sempre foi falado, que era acabar a fase regular, qualificando-se para as meias finais das fases finais. E então, no meu ponto de vista, não ficamos, como diz a gíria, de azia por causa de termos ficado em segundo, até porque esta fase pós-paragem de Natal foi complicada porque nós tínhamos muitas lesões. Como o Pedro Ribeiro falou há pouco, uma das estrelas que assinou pela Damaense não jogou esta época praticamente por causa de uma lesão.
e tínhamos cerca de 6 jogadores, 5 jogadores com lesões ou recuperados de lesões, e mediante o nosso contexto universitário ainda maior, ainda demora mais a recuperação dessas mesmas lesões, e o objetivo estava, pelo menos eu, como nas últimas 3 jornadas, era mais tentar voltar, que a equipa tivesse os índices que teve nas primeiras 8, 7 jornadas, e de maneira que nós pudéssemos, quando chegar às meias finais, estar no nosso máximo. E não foi um rancor, digo-vos já que os meus atletas para o último jogo, eles preferiam mais não perder e ter aquele sentimento de invencíveis do que o sentimento de ficar em primeiro, mas não deixamos de ganhar, de tentar ficar em primeiro, porque o último lance da partida é uma bola que vai à barra e o VAR não deu o gol, mas pronto, a atitude para qualquer jogo, como disse o Pedro bem, é sempre ganhar, seja qual for o jogo, ninguém joga para empatar ou para perder. Pedro Ribeiro, o Escal tem sido uma das equipas também muito consistentes ao longo dos últimos anos. O que é que tu achas que ajuda a explicar isso? Conseguiste manter uma base de atletas? Passa também pelo facto do treinador ser o mesmo e isso poder ajudar a estabelecer uma ideia? O que é que explica que, por exemplo, a pergunta é para ti, mas vocês os 4 são equipas que têm estado sempre bem. Se tem alguma razão de base ou são muitas vezes fatores conjunturais? Sabes que eu acho que, tal qual como os clubes profissionais e todas as sociedades, aquilo que são as empresas e os clubes são as pessoas que o fazem. E neste caso, portanto, 6ª época consecutiva, venho de uma altura em que nem os resultados era possível saber e tínhamos que ligar para os treinadores uns para os outros para conseguirmos fazer uma classificação. E eu acho que as próprias universidades, ao conseguirem captar algum interesse de pessoas formadas na área, que se calhar à exceção da FMH, que pronto, estão ligados ao desporto, mas que todas as outras que têm mais dificuldade, se calhar, em trazer técnicos qualificados, pessoas que encarem este tipo de trabalho de uma forma séria, acaba por fixar os jogadores e recrutar, o próprio recrutamento dos jogadores, de palavra para palavra, acaba por facilitar, porque sabem que, olha, está ali o Pedro, ou está ali o David, que até é treinador fora daqui, mas que leva isto a sério e que não vai lá só fazer um espaço e uns remates, etc. E aí acabas por criar um grupo forte e estabelecer e manter algumas traves mestras da equipa, capitães, etc., que são depois muito importantes para incluir a malta de primeiro ano, segundo ano. Eu no ISCAL, normalmente, todos os meus jogadores entram no segundo ano. Todos os calores, é raro um jogador que é calor e que entra na faculdade, porque muitos deles são jogando ainda nos clubes, mas muitos deles também porque ainda não sabem da equipa ou da expressão que a equipa tem. E aqui, todos estes passos que nós demos, e nós, a própria associação, e eu também, e os capitães de equipa, temos um orgulho muito grande porque pronto, o técnico está cá desde sempre, a Nova, também antes do Pedro, também fazia um trabalho muito interessante e agora faz na mesma, mas é mais consolidado no tempo. A IFMH, pronto, sendo uma faculdade de desporto, tem altos e baixos, mas acaba por já ter títulos de campeão também. E eu, quando entrei no ISCAL, o ISCAL penso que tinha em 14 anos uma fase final. E nós, em 6 anos, mesmo um dos anos tendo baixado à 2ª divisão por questões administrativas, temos 6 fases finais. Fomos a uma final, perdemos os penaltis com o Dirken, penso que até tenha sido ele a fazer o penalti decisivo. E eu acho que aqui a grande vantagem de tu manteres um treinador, principalmente, mais do que ser qualificado, é que leva as coisas a sério. O Bernardo não tem curso de treinador, por exemplo, e quer tirar o curso, mas é uma pessoa que acho que todos nós vemos que ele leva aquilo como se fosse um clube profissional e planeia os próprios treinos só mais virados para a parte aeróbia, vê jogos, a mim próprio também temos uma sinergia boa e pede-me alguma ajuda também fora daquilo que é a faculdade. Portanto, aí tu consegues que estas 5 equipas, e também medicina, que também costuma ter treinadores federados, são normalmente as equipas, pelo menos desde que eu cá estou nestes 6 anos, que estão sempre no top 6. Depois ali pela margem de um jogo, porque aqui lá está, os confrontos diretos são sempre muito importantes. Um ano vai o Escala, pode ir a Nova, ou pode ir a Medicina, mas estas equipas são cronicamente os 6 primeiros e não acho que seja por acaso. Não só pela base de recrutamento, naturalmente algumas têm mais do que outras, mas quando tu mantens uma estrutura acaba por ser muito mais fácil. E eu já passei por 3 remodelações de equipa, em 6 anos, porque os cursos também são apenas 3, não tenho a felicidade do Dirken de serem 5 anos e poder manter a equipa mais anos, porque senão teria ali um bom grupo ainda para outros voos nacionais, mas acaba por ser muito benéfico
essa estrutura que tu vais mantendo. E aqui, pá, acho que a própria ADES nos ajudou a nós treinadores a conseguir consolidar esse processo. E pronto, ainda não conseguimos ser campeões, queremos ser. Não sei se seria agora este ano a 6ª tentativa, mas o que é certo é que antes não íamos a uma fase final nunca. E agora os próprios jogadores, quando não ganham 2 jogos, sentem-se, pá, isto aqui vai mal e já não vamos à fase final, e começam a entrar ali um bocadinho em paranoia às vezes, e disse, calma, tudo a seu tempo, e temos acabado por ficar sempre nos 4 primeiros, que é o principal objetivo. Dirkan, o Técnico é talvez a equipa com mais histórico no campeonato universitário. Tu sentes que isso dentro do campo, muitas vezes falando de futebol profissional, diz que os grandes entram em campo já a ganhar. Isso tem vindo um pouco a cair esse mito ou não? Tu sentes que no campeonato universitário jogar contra o Técnico as outras equipas já vão um bocadinho receosas ou achas que se prova mesmo dentro do campo e quando a bola começa a rolar o histórico pouco importa? Não, acho que o histórico pouco importa. Acho que muitas vezes até pelo contrário, por termos esta história e por termos sido campeões tantas vezes nos últimos, ou 5 vezes nos últimos 6 anos, acho que muitas vezes as equipas até entram com mais vontade, com mais querer contra nós do que se fôssemos uma equipa de meia tabela. Ou seja, somos nos últimos anos sempre fomos a equipa a bater. Ou seja, se calhar as equipas contra nós têm sempre uma preparação extra, sabem o que é o técnico, sabem ou querem ser aquela equipa que ganha contra o técnico. Há o prémio extra por abater o Técnico, entre aspas. Sim, mais ou menos. Eu acho que, bom, lá está, eu acho que há aqui 4, 5 equipas que consistentemente estão no top 4, top 5. E não acredito muito que para essas equipas seja diferente jogar contra o Técnico ou contra uma nova. Claro que há rivalidades. Talvez um ano em que imagino que a equipa do Escal, depois da final perdida, tem uma garra especial no próximo jogo contra o Técnico, essas coisas, mas isso vai mudando. Nós, se calhar, neste momento com a Nova também temos isso, não é? Os últimos jogos contra a Nova, creio que os últimos 3 perdemos os 3, mas o peso histórico não acho que seja uma grande influência. Claro que sentimos a responsabilidade de continuar o trabalho que foi feito pelas pessoas, pelas gerações anteriores, mas eu acho que isso não se vê só em campo, mas muito mais fora de campo, como o Pedro Ribeiro estava a dizer. A base para o sucesso é a estrutura da equipa, também acho que o compromisso, e como acho que o Pedro Oliveira também já disse, os processos, e nós sentimos que temos os processos e a estrutura muito bem definida, que não foi nos últimos 5 anos que isto foi começado a construir, isto começou a ser construído há se calhar 10, 15 anos atrás, e sentimos muito mais a responsabilidade de manter a estrutura do que necessariamente ganhar todos os anos, porque nós sabemos que mantendo essa estrutura, mantendo os nossos valores, que vamos estar lá sempre, o que acaba por ser o mais importante. Queria-vos ouvir agora aqui sobre um tema que de certo gera discussão, o modelo competitivo do campeonato. Vocês estão satisfeitos com este modelo competitivo? Para quem não sabe, o campeonato é uma volta, são 13 equipas, se eu não me engano, portanto 12 jornadas, e depois as 4 primeiras equipas vão à Final Four, e depois também consoante o acerto das equipas que vão aos nacionais ou não, por norma primeiro e segundo vão, ou seja, as equipas disputam a final, e depois este ano eu sei que, por exemplo, havia a hipótese de ir o terceiro também. Sentes, Dirkan, começando por ti, este modelo competitivo agrada-te ou eras mais favorável a um modelo competitivo, por exemplo, campeonato normal com 2 fases? O que é que tu pensas sobre isto? Eu acho que o mais justo será sempre o modelo competitivo com 2 fases. Jogamos todos uns contra os outros e no final quem tem mais vitórias é quem é campeão. No entanto, tendo em conta que o campeonato para 2 meses e meio, não sei se esse modelo competitivo é muito viável, porque lá está, acho que as equipas sofrem muito com a paragem de inverno, seja por várias razões. No nosso caso temos
Não só no nosso caso, em todas as equipas, há época dizemos, ou seja, janeiro é sempre um mês extremamente difícil para treinar, ou seja, é quase como se fossem 2 épocas separadas. E se houvesse um modelo de 2 fases, acho que não se enquadraria tão bem nessa realidade. Por isso, eu acho que, tendo em conta isso, o modelo de fase final é o mais justo. Pedro Oliveira, qual é a tua opinião sobre esta questão do modelo competitivo? Eu acho que o Pedro tocou aqui num ponto importante há bocado, que foi um bocado nós olharmos para o campeonato como treinadores e olharmos um bocado como o crescimento da comunidade. E se olhar desse ponto de vista, que para mim é o que faz mais sentido neste momento, porque é assim que tem crescido o campeonato universitário, eu acho que faz todo o sentido a fase final. Porque é aí que vai ver as grandes transmissões ou as audiências, é aí que, como tu estavas a dizer, Duarte, vai ver as câmaras melhores, vai ver público, vai ver essa magia toda que nos últimos anos temos visto. Por isso, se formos por aí, claramente que eu vejo o porquê dessa Final Four. Há uma coisa que eu acho que se podia trabalhar aqui no modelo, que é o primeiro lugar. O que é que o primeiro lugar tem a mais do que o segundo lugar? Eu acho que todos nós queremos ir à Final Four para poder disputar os nacionais, que é algo que quem já foi aos nacionais sabe o quão importante é para os jogadores e para nós também, porque é um dos marcos. Quase todos os jogadores, pelo menos na Nova, que passam pela Nova e foram aos nacionais, o que os marca mesmo é os nacionais. Quando falam das melhores experiências, do que é que a equipa lhes trouxe, muitas vezes falam dos nacionais, sem falar mesmo dos resultados desportivos, é como um prémio. E eu acho que o primeiro lugar está pouco valorizado em relação a isso, que é o que nós andamos todos, o primeiro lugar da fase regular, que nós andamos todos a perseguir, que é os nacionais. Eu acho que podia haver aqui uma distinção entre o primeiro e depois o segundo, o terceiro e o quarto. Achas que, por exemplo, o primeiro lugar poderia dar acesso direto aos nacionais? Para mim é o que faria sentido. E estar depois a disputar o campeão de Lisboa. Porque nós, ao já termos os nacionais garantidos, vamos querer na mesma ser campeões. Ponto. Não vai desvirtuar a competição. E como vimos aqui com o David e comigo na 11ª jornada, que eu acho que são 12 equipas, vimos que há uma certa displicência. Pode existir essa displicência entre o primeiro e o segundo. Muitas vezes os jogadores estão a olhar, então, mas prefere jogar com o técnico, prefere jogar com o ISCAL, com o FMH, e eu acho que pode não fazer sentido, por ser um campeonato curto, essas últimas jornadas não serem valorizadas pelas próprias equipas e pelos próprios jogadores, e assim até à última, de certeza, queríamos querer ganhar o último jogo, mesmo que já esteja o play-off garantido, ou o Final Four garantido. David, qual é a tua opinião sobre isto? Concordo plenamente com aquilo que o Pedro e o Dirkin disseram, e juntando o que o Dirkin falou em termos da paragem de inverno, chamemos assim, comparemos a esta altura de pandemia, houve a paragem para aí de 2 meses, 3 meses, e vimos a dificuldade dos clubes a tentar voltar ao nível que estava em janeiro, por exemplo. E se eles têm uma dificuldade, eles são profissionais, têm uma estrutura muito bem consolidada, imagina nós 4 a tentar que as coisas sejam da mesma forma. Concordo plenamente com a ideia do Pedro, do primeiro lugar, dar um prémiozinho extra da fase regular para ir aos nacionais, mas também aqui me juntando, não só lembrando os clubes e as faculdades da primeira divisão, mas acho que devíamos englobar também as equipas da segunda divisão. E o que eu quero dizer com isto é que só em Lisboa é que há 2 divisões. Só em Lisboa é que há 2 divisões, a primeira e a segunda divisão. No Porto há uma divisão, o resto do país junta-se 2 vezes em 2 fases. Eu acho que devíamos tentar englobar todas as faculdades, nem que seja, e juntando como exemplos, por exemplo, agora a Champions League vai numa semana ou 2 semanas vão se juntar, se calhar faz sentido, por exemplo, nas férias da Páscoa ou do Carnaval, sei lá, e tentar juntar, ou mesmo combinado com as faculdades, fazer uma paragem letiva para dar ênfase ao desporto universitário e de modo a que se juntasse as equipas que se ficassem nos 6 primeiros, ou nos 4 primeiros, ou nos 3 primeiros de cada grupo, por exemplo, há vários modelos competitivos,
e de maneira que se juntasse uma semana, penso que uma semana, os CNUs ficam resolvidos numa semana, talvez menos até meia semana. E se eles fazem isso, acho que também nós podíamos fazer alguma coisa do género. Há vários modelos competitivos, há várias maneiras que nós podemos juntar e incluir toda a gente nesta luta positiva que é o desporto necessário. Pedro Ribeiro, perguntava-te, e vou lançar aqui mais uma acha para a fogueira, se, por exemplo, um modelo competitivo na mesma em duas fases, mas em vez de na fase final ser eliminar, fosse uma fase de grupos entre os 4, poderia também aqui juntar o melhor dos dois mundos, ou seja, iriam ter uma fase final à mesma, o grande evento da época, mas permitir-vos-ia jogar uns contra os outros e, portanto, também haver mais jogos. Sabemos que basta olhar para a realidade do futebol, não só português, mas internacional. No futebol, por exemplo, tem-se falado na Liga Europeia, para os melhores jogarem mais vezes uns contra os outros. Tu achas que isso seria positivo no campeonato universitário, uma solução deste género? É assim, eu acho que a própria ADESL, ao querer sempre implementar a própria fase final, é um sinal claro que quer manter esse modelo, seja pela sua espetacularidade, seja por juntar em 2, 3 dias as equipas todas e as próprias faculdades conseguirem organizar-se para terem pessoas a ver os jogos. E nas finais, normalmente, há sempre muita gente, pelo menos naquilo que foi os jogos das meias finais e finais connosco, com o técnico, nos outros anos com o FCT, com o FMH, etc. Agora, todos nós, acho que do campeonato, não só nós estamos aqui os 4, por muito que gostemos do treino, aquilo que nos alimenta a nós é o jogo. E não só a nós, mas também os jogadores. Portanto, sempre que fosse possível ter um modelo competitivo com mais jogos na fase regular, eu acho que era o ideal, mas aqui temos que também ter a sensibilidade que o Estado Universitário não tem capacidade, provavelmente, para querermos ter treinos e querermos ter jogos. Portanto, temos de ter um bocadinho essa sensibilidade. Eu acho que em termos infraestruturais é preciso primeiro fazer esse levantamento. Relativamente à ideia do Pedro, eu acho que é uma ideia que a própria ADESL deve pensar bem. Porque realmente, não só nós os 4, mas as outras 2, 3 equipas, são aquelas e estão nesses patamares não só pela estrutura, mas porque valorizam mais o campeonato. As inscrições são feitas a tempo, os exames médicos são feitos a tempo, treinam mais vezes, vão treinar a clubes federados e fazer amigáveis durante a semana. Portanto, são aquelas que mais valorizam o campeonato. Não acho que tenhamos que fazer um mini campeonato para estas equipas, porque senão estaríamos também a marginalizar aquilo que são as outras e a privá-las do crescimento delas, porque todos nós, o David já foi, o Pedro também, o Dirkin também, portanto, nós os 4 já fomos a fases avançadas dos CNUs e para os nossos jogadores, alguns, jogaram a um nível interessante, mas outros não jogaram mais do que a primeira ou a segunda distrital. E têm ali nos CNUs, numa semana, a possibilidade de viver quase como se fossem semi-profissionais ou profissionais, em que estão num hotel, por exemplo, no nosso caso, há 2 anos quando fomos, temos o jogo, depois vamos para o hotel fazer recuperação na piscina, temos o pequeno almoço todos juntos, partimos no autocarro, ou seja, tudo aquilo que é uma logística de uma equipa semi-profissional ou profissional, muitos deles nunca passaram na vida. Portanto, aquilo que é a valorização dos CNUs é muito importante. Portanto, eu acho que a equipa que claramente, seja a 11 jogos, seja a 22, seja como for, a equipa que está em primeiro no final do campeonato deveria ser considerada ou campeã ou com acesso direto à fase do Campeonato Nacional. Depois faremos um play-off do segundo ao quinto, em que se chama de meias finais, e quem fosse à final encontrava-se o segundo e o terceiro concorrentes de Lisboa. Poderia ser outra solução, mas claramente, e eu por entender que também que o campeonato é uma prova de regularidade, porque é por isso que estamos a treinar desde setembro e não nos juntamos só em abril, eu acho que claramente quem termina em primeiro deveria ser ou premiado com o prémio de campeão e pronto, está arrumada a questão, e o resto luta pelo apuramento para, neste caso, para as nossas competições europeias, que será o Campeonato Nacional, né? Ou então depois fazer um play-off, já com a equipa que ficou em primeiro lugar com o acesso garantido, e depois lutaria só pelo título de Lisboa. Bom, antes de irmos aqui a uma série de perguntas rápidas que tenho para vocês, a FADU já anunciou, portanto, o cancelamento das competições, ao que tudo indica também a ADESL assim o fará devido às circunstâncias especiais que vivemos, e também que é sempre importante ter em conta os recursos que o estádio universitário e a ADESL têm, porque quando falamos de equipas de futebol profissional, os jogadores hoje são testados diversas vezes,
e, portanto, tendo em conta até a segurança dos próprios atletas e a saúde pública, ao que tudo indica, será essa também a posição da ADESL. Eu queria, neste sentido, perceber com vocês como é que geriram o balneário, porque eu acredito que estar uma época inteira a trabalhar para aquele momento, a Final Four e depois, posteriormente, os campeonatos nacionais. Dirken, como é que geriste, como é que sentiste os teus jogadores e se foi ou não fácil gerir este sentimento de, acredito eu, alguma frustração? Bom, a semana que se antecedeu a notícia de que não se ia jogar Final Four foi emocional para nós. Tivemos o jogo com o Iscal, que foi uma batalha e foi puxado. Obviamente correu bem para nós, então pico de felicidade. E depois, semana seguinte, começar a pensar no jogo da Final Four, o jogo contra a Nova. Acho que durante o treino percebemos que estava a circular um e-mail da Universidade de Lisboa a avisar que as aulas iam acabar e consequentemente nós rapidamente chegamos à conclusão que a Final Four também não ia acontecer, pelo menos não na semana seguinte. Foi engraçado, depois na altura, ainda não percebendo o que é que isto implicaria, nós até começamos a tentar marcar treinos noutros sítios, pensar, e se for daqui a 3 semanas temos de estar preparados. Mas depois rapidamente percebemos que isto era algo de outra ordem e que não era possível. E neste sentido acho que também, obviamente, houve desilusão. Trabalhamos o ano todo para isto e depois no final apaga-se como uma vela. Principalmente tenho uma série de jogadores na minha equipa que estão a acabar, que este ia ser o último ano e principalmente para eles custa imenso acabar assim, uma carreira de universitário que se tornou muito importante para todos eles. Ninguém quer isso e sei que houve bastante desilusão nesse sentido. Mas acho que existe também a noção de que o que aconteceu com a pandemia é algo que não controlamos, é algo superior a nós e obviamente que há desilusão, mas também há realismo e nesse sentido acho que toda a gente lidou relativamente bem com isso, inclusive eu e o resto da equipa técnica também. Rapidamente houve aceitação de que era assim e pronto. Pedro Oliveira, pegando até no que o Dirken acabou de dizer, eu falei nos jogadores, mas acredito que para vocês, enquanto treinadores, também seja um pouco frustrante. Como é que geriste toda esta situação contigo e também para com os atletas? É um bocado difícil dizer que como nós reagirmos é diferente de como eles reagiram, porque isto chega aqui a um ponto em que estamos mesmo todos no mesmo barco. Acho que o que eu sentia, ou o que eles sentiam, ou quem estava acima de mim sentia, é claramente o mesmo. Como o Dirk me disse, andamos aqui a trabalhar para acabar assim de repente. Eu lembro-me do treino em que se começou os zunzuns, de as aulas vão ser suspensas, o campeonato universitário ou a A10 vai suspender os treinos. E nós logo aí dissemos, ok, vamos já arranjar um sítio para treinar. Cheguei a falar com o Alexandre para que conseguimos marcar um campo. Lembro-me de ver o Pedro a treinar em Odivelas, no campo que o CAC usa. Todos nós estávamos a preparar por fora para se alguma coisa fosse acontecer. Eu sou sincero e sempre subestimei isto no início e sempre pensei que, passado 3 semanas, um mês, iríamos jogar a tão esperada Final Four e todos os jogadores também sentiam o mesmo. Tentei fazer um bocado aquele trabalho psicológico de não vamos tirar o pé, vamos continuar focados no que temos por acabar, mas rapidamente percebemos que coisas mais importantes estavam em causa e acabamos por aceitar. Fica aquele amargo, mas é um amargo só por não ter sido jogado, não porque achamos que devia ter sido jogado. Como é óbvio que não está nada em questão. E o Dirken tocou aqui numa questão importante, que é aqueles jogadores que já não vão ter possibilidade este ano. Muitos deles têm a possibilidade de competir até janeiro, mas depois não têm a oportunidade de ir a uns últimos nacionais, a uns primeiros, que são os últimos na mesma, muitos deles já não podem competir mais, e sim acho que fica mais marcado neles, não em nós, porque podemos continuar aqui os anos que quisermos,
mas neles em que já não podem ir mais ou ambicionar, tentar ir aos nacionais, é um bocado difícil de trabalhar isto. David, a mesma pergunta, como é que foi gerir todo este processo? Nós também estamos a treinar lá na FMH até ser possível e até ser cancelado as meias-finais. A partir daí, os meus colegas são muito mais positivos do que eu tentei me informar do ponto de vista logística que daqui a quanto tempo é que podíamos voltar a haver a competição ou a haver alguma atividade e eu duvidava muito que, sei lá, em agosto que nós fizéssemos o campeonato, por exemplo, seria sempre ou em setembro ou em outubro e a ideia foi que a transmissão da informação que eu dei a eles, que ainda não estava decidido, mas dificilmente ia acontecer. É claro que a gestão da emoção é muito complicada, porque é um sentimento de injustiça, porque quem trabalha 8 meses ou 1 ano para depois ficar sem nada, nunca é fácil. E pegando aquilo que o Dirken e que o Pedro falaram, já metendo aqui a dica, acho que a FADU e a ADES deviam ter algum cuidado, porque muitos jogadores deixaram de ter a oportunidade de acabar o seu percurso universitário, em termos do desporto, devido à pandemia, e acho que este ano, visto que não vai haver acabar os campeonatos, devia haver uma chega a estes jogadores que não vão ter a oportunidade de acabar a sua carreira no desporto universitário. No caso da FMH, da ideia geral que eu tenho, até não tenho muitos, mas eu sei da equipa do técnico, do Pedro não entendo, mas sei que do técnico conheço alguns jogadores, sei que alguns vão deixar de poder disputar o campeonato e nunca é fácil, por mais que a vida não dê muita importância ao desporto necessário, mas acho que seria um bombom merecido a estes jogadores que muitas horas dão ao desporto necessário. Ok, para terminar e depois para passarmos às perguntas rápidas, Pedro Ribeiro, como é que sentiste os jogadores nesse momento e de que forma é que também tentaste, creio que seja difícil, mas o sentimento geral foi de que não havia outra coisa a fazer, mas acredito que para os jogadores e também para ti tenha sido difícil de digerir este cancelamento das competições. Sim, sabes que eu acho que todos nós, desde uma fase inicial, tivemos sempre a esperança que mais semana, menos semana, mais mês, menos mês, as coisas se recompusessem e pudéssemos fazer pelo menos a fase final, inclusive na minha própria equipa. Houve a ideia de, se calhar a FADU vai cancelar, mas há 10, como são se calhar só 2 jogos, meio final e final, nós ainda conseguimos, nem que seja em setembro ou em agosto. Pronto. Eu acho que todos nós tínhamos essa esperança para testarmos tudo aquilo que fizemos durante o ano e que lutámos e que andámos aqui a trabalhar. E nós, nesse primeiro momento, e eu até troquei palavras também com o Pedro, andámos a fazer jogos de treino com equipas federadas, fora do estado universitário, que se ia da Pontinha. Tínhamos outros jogos também agendados para manter um pouco daquilo que era o nosso rendimento e os índices físicos também, mas rapidamente nos apercebemos que não tínhamos meios e que a saúde pública também estaria sempre em primeiro lugar e a saúde de todos eles. Portanto, foi um pouco difícil de lidar com esse momento, até porque, e aqui no ponto que todos eles tocaram, e eu acho que a ADES devia, e a FADU, para todos os outros pontos do país, deveria refletir de uma forma séria. Aqui no nosso caso, e nós conhecemos jogadores de todas as outras equipas, que eram alguns que terminam, e que muitos deles, alguns capitães de equipa, foram levar colegas a casa, trouxeram colegas para a equipa, andaram à chuva, ao vento, durante muitos anos e que foram a fonte de motivação para muitos deles continuarem, porque vinham de outros pontos do país e tinham ali uma pessoa ou 2 ou 3 capitães que os andavam a puxar e que os fizeram sentir, se calhar, menos saudades de casa, porque acho que também é para isso que nós estamos ali, é para eles também terem um outro tipo de ocupação que não são os estudos. E eu acho que realmente a FADU e a ADES deviam fazer ter uma reflexão séria de que forma acho que todos nós podemos ter alguma sugestão, ou ter mais um ano de elegibilidade, ou mais meio ano, seja o que for, mas de uma forma séria, porque o desporto universitário, lá está, é como aos clubes, é feito de pessoas. E são estas pessoas que durante estes anos foram dando muito às equipas e que se calhar sem elas algumas equipas se tinham desmembrado. Eu, por exemplo, o meu treinador adjunto, o Rafael, foi meu jogador durante 5 anos, já lá estava há 2, e muitos deles estão lá
pelo Rafael. Portanto, eu sei perfeitamente que há determinados jogadores, e se calhar um grupo de 2, 3 pessoas ou capitães saem da equipa, as equipas desaparecem, desmembram-se. E se calhar temos o exemplo um bocadinho do técnico este ano, por exemplo, que o João saiu, houve vários jogadores que saíram, e aqueles jogadores que entraram naquele momento não conseguiram pegar nas coisas da mesma forma que no ano anterior estavam a funcionar. Portanto, eu acho que há que valorizar estas pessoas, principalmente os jogadores, porque eles é que fazem isto andar, se não dar cá eu, se não dar o Pedro, não dar outras pessoas, naturalmente, mas eles é que fazem o desporto universitário subir, ainda que nós possamos dar uma ajuda. Portanto, acho que deveria haver essa reflexão séria, de forma a também os valorizar e os honrar um pouco pelo trabalho que fizeram nestes últimos anos. Bem, fica aqui então esse apelo de vocês os 4 para a FADU e também para a ADESL refletir sobre esta questão dos atletas que, por situações de força maior, foram impedidos de participar nesta fase final. Vamos então passar às perguntas Duarte, rápidas. deixa-me só deixar aqui uma coisa que eu acho que também era importante, porque estamos aqui a falar um bocado de inovação tecnológica e acho que fechámos bem esse chavão, mas eu gostava também de dar aqui uma coisa que podia ser importante para nós treinadores ou equipa, mas também para a comunidade, que era em relação aos jogos. Eu sinto que muitas vezes é muito difícil para nós fazer o microciclo, e acho que também era um fator facilitador se, por exemplo, toda a comunidade soubesse que o técnico joga às X horas do dia X, ou o Iscal joga às X horas do dia X ou do X. Eu acho que se houvesse esses períodos já fechados, e eu posso falar por mim, tivemos muita dificuldade com os campos este ano, em conseguirmos ver a melhor maneira. Eu acho que isso podia muito ajudar a nós também espalharmos, não só olhando para o nosso umbigo e para o dos jogadores, que assim era muito mais fácil fazer esta gestão, como o Pedro disse, muita gente é de fora, era muito mais fácil saber que no dia X há treino e no dia X há jogo, mas também para chamar a comunidade, saberem que no dia X a Nova joga. Acho que era mais fácil, ou às horas X. Essa ginástica eu acho que tem sido um fator que também não nos tem deixado progredir em relação à comunidade, em relação à visibilidade da ADESL para com as faculdades em si, as universidades. Fica aqui também esta nota assim, do Pedro relativamente aos horários dos jogos e toda a logística relacionada com os mesmos. Agora, para terminar, que já estamos mesmo no limite do nosso tempo, eu vou fazer uma pergunta e a vos pedir do primeiro ao quarto, sempre por esta ordem, para não vos dar tempo a pensar nas perguntas, para seguirmos sempre esta ordem. Começando então pelo Pedro Oliveira, qual foi o jogo mais difícil durante a fase regular? FMH. A Nova. A Nova. Irkan? Nova. Ok, temos aqui quase uma unanimidade. Pedro Oliveira, qual é o jogador mais importante na tua ideia de jogo? Um nome ou uma posição? Um nome. Nando. Fernando Gonçalves. Ruben Gomes. João Costa. Telmo Marques. Deixem-me só deixar-vos aqui um elogio, porque eu espero que daqui a uns anos, quando estiverem sentados numa sala de conferências de imprensa de um clube, grande ou não, se os jornalistas fizerem esta pergunta, vocês respondam também, porque às vezes é difícil. Uma terceira pergunta: se pudessem escolher um jogador de qualquer outra equipa do campeonato para jogar por vocês, quem é que escolhiam? Isto não existe o politicamente correto aqui, não é? É uma alta pressão. É isso? É isso. O Telmo, do técnico. Não é fácil. Eu até para já não sei os nomes de todos. Pode ser, visto que é uma realidade na FMH, o lateral direito da Nova. Não sei se é lateral, é mais alto, mas sim. Não sei o nome dele. O Vilarinho. Sim. O Paz, do técnico. Pois também estou aqui, não sou nada bom a decorar nomes. Podem pedir ajuda uns aos outros, se for só destas equipas. O técnico da FMH. Qual? O Rash? Sim. Ok. Pedro, quem preferias ter enfrentado na final?
campeão em título do técnico. Não dava, por isso fica bem. Ok? Como falei na divisão, era a nova. Da minha parte era a nova também. Nova. Vou pedir que ele queria defrontar 2 vezes. Agora duas Pois, perguntas mais... sim, realmente não era possível, mas Foi o que eu disse. Não dá, Sim. por isso é que fica bem. Duas perguntas mais gerais de futebol, também questões rápidas. Pedro, Cristiano Ronaldo ou Messi? Ui, não gosto nada disso. Pá, é o Messi, mas fica mal. Os dois. Escolhe lá um, David, vá lá. Os dois. Não vale, agora não vale. Vá Já lá, me vá queimei. Agora tens que vir comigo. Cristiano. Gosto muito dos dois, mas a magia é diferente. O Lionel. sim, acho que não há um melhor que o outro, mas preferência pessoal vai para o Messi. Sim, a pergunta é nesse sentido, ou seja, do estilo, porque os números, quer dizer, falam por si, tanto um como o outro, e nós temos, acredito, um carinho especial pelo Cristiano, porque é português e ele levou o nome de Portugal bem longe. E agora uma pergunta mais relacionada com os treinadores. Se quiserem responder alguns destes dois que eu vou dizer, algum para lá destes podem dizer, Guardiola ou Klopp? Podíamos pôr aqui o Mourinho. Já viste? Exatamente. Antes era o Mourinho, já viste? É a tua escolha, Pedro? É o Guardiola, é o Guardiola. David? Também o Guardiola. Klopp. Dirken? Para mim é o Klopp também. Ok, pronto, terminámos assim a nossa conversa. Eu queria, em nome da Adesla, agradecer a vossa disponibilidade para esta conversa que já vai longa e esperar que no futuro possamos também abordar outros temas, porque acho que é também destas discussões que o futebol universitário vai crescendo e tenho a certeza, até porque conheço as pessoas que estão à frente da Adesla, que retiram, sem dúvida, algumas das vossas ideias e dos vossos contributos para a melhoria do desporto universitário. Não sei se querem deixar aqui alguma nota final. Agradecer e acho que falo pelos 4 e pelos outros todos treinadores e jogadores que isto é que nos vai fazer crescer. São coisas destas. Concordo. Eu tenho a mesma Pedro. opinião, Duarte, só para terminar. E acho que falo um bocadinho por todos, que devemos ter esta noção não só do nosso umbigo, como o Pedro disse, mas encararmos também como agentes desportivos e que se não formos nós que estamos cá a trazer algo de novo e a ajudar a própria associação, a ADESL, a crescer, muito dificilmente o desporto universitário tem pernas para andar. Temos que ter as nossas rivalidades, temos que ter aquilo que é o espírito competitivo, mas temos que olhar para isto de uma forma mais aberta para potenciarmos não só a competição, para gerações vindouras de treinadores e jogadores terem mais condições e deixarmos algo diferente do que aquilo que encontramos. Sim. Bom, acho que também deixar diz, aqui Ricardo, uma nota, como disse no início, já estou cá no campeonato universitário há 7 anos e se calhar o Pedro Ribeiro também consegue, e os outros também. Acho que também congratular de certa forma a ADESL pela evolução que já tem havido, porque nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, o formato do campeonato e a visibilidade evoluiu muito, com os streams, com a fantasy, com isso tudo, e acho que com quase a profissionalização dos processos, acho que melhorou muito. E se mantemos-nos neste caminho, quem sabe que onde é que estará o campeonato universitário daqui a 5 ou 10 anos? E eu acho que a qualidade não falta, disso não tenho dúvidas, e tenho curiosidade em saber como é que isto vai correr. Talvez um dia, espero em breve, teremos um campeão nacional a ser de Lisboa, porque é isso que ainda falta. Bem, David, queres dizer alguma coisa? Não é mais, é só para agradecer o convite e acho que iniciativas como esta é sempre uma salva ao desporto universitário. Bom, em nome da ADESL, e permitam-me uma nota muito pessoal, acho que se do nosso futebol tivessem, eu bem sei que lá em cima lidam-se com mais milhões e com outro tipo de rivalidades, mas tivessem este pensamento de fomentar a liga, teríamos um campeonato mais competitivo e com mais valor, e acho que essa é também uma das notas a reter, que
valorizar o conjunto e não pensarmos só no umbigo, como vocês tantas vezes hoje disseram. Acho que é uma tónica, e aqui, antes para todos, não estou aqui a falar de clube A, B ou C, falo do conjunto, acho que é a tónica positiva desta nossa conversa. Mais uma vez, em nome da Adesla, agradecer-vos a vossa presença e damos então assim por terminada esta conversa. Agradecer também quem nos acompanhou e até uma próxima.